Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Carla aqui do CR Cursos e a gente vai hoje resolver com vocês aí a prova de português e lógica de cabo que ocorreu no dia 5, domingo passado, tá bom? Vamos lá então. Aqui a gente tem um texto inicial, né? Vamos ler esse texto. Problemas ou preocupações com dinheiro? Problemas são coisas reais, tangíveis, cotidianas, que lidam com as contas, a bancária e as que precisam ser pagas. Preocupações são outra coisa, né? Ansiedade ou desejos que só existem nas nossas cabeças. Eis a tese do filósofo John Armstrong em Como se preocupar menos com o dinheiro. Mas voltemos ao início. Você tem problemas ou preocupações com o fio metal? Se não, se são problemas, lamento, nada dá para fazer, né? A questão é mesmo matemática, ou seja, você vai ter que pagar e pronto, né? É preciso pagar o aluguel, as despesas, a casa, a educação, os filhos, né? A educação dos filhos. O básico do básico, a que poucos escapam. Mas Armstrong não escreve o livro para enfrentar essas necessidades básicas e implacáveis. Ele sobe um degrau para falar das preocupações com o dinheiro, ou seja, sobre o que acontece depois das necessidades básicas estarem satisfeitas. Sim, pagamos o aluguel da casa, mas queremos uma casa melhor. Sim, temos roupa no corpo e comida na mesa, mas queremos aquela grife e aquele jantar no melhor restaurante da cidade. Que fazer? Armstrong não é um puritano, nenhum asceta. O dinheiro é importante, tão importante que nem as relações amorosas escapam a ele. O ponto, porém, é outro: é analisar antes aquilo de que precisamos para termos uma vida boa. Atenção disse, precisamos, que é diferente de queremos. Quando queremos algo, obedecemos a um desejo, os desejos são infindos por definição. As nossas necessidades de dinheiro são intimamente ligadas com o tipo de pessoa que queremos realmente ser. Só depois de sabermos quem somos é possível perguntar de quanto dinheiro precisamos. E às vezes a quantia é menor do que se imagina. Penso na minha vida. Houve excessos e desperdícios, alimentados por caprichos, vaidades, inseguranças e por um desconhecimento profundo sobre a vida que eu realmente procurava. Hoje cometo loucuras como qualquer pessoa racional, mas são esporádicas, como tempestades tropicais. Depois de pagar as fatias, contas, as fatais, né, desculpe, contas do mês, noto que não preciso de um automóvel de luxo, de uma casa majestosa e de roupas de grife. Mas preciso dos meus livros, dos meus filmes, da minha música, preciso de horas vazias, ociosas, e preciso partilhar as alegrias e as tristezas com a família, os amigos, onde houver uma boa mesa, o que é diferente de uma mesa cara. E quando temos a noção de que o tempo é limitado, até aquilo que é bom pode se tornar mais barato. Olha, esse texto aqui, ele está falando sobre o quê? Sobre a forma como as pessoas veem o uso do dinheiro, como elas usam, como elas se relacionam, né, com o dinheiro. Então, ele está falando aqui que a gente pode descobrir de uma hora para outra que desejar coisas de grifes, carros de luxo e tal, que isso não é extremamente necessário. Que dependendo do tipo de pessoa que você é, você pode viver com muito pouco. E a realidade é essa: todo mundo pode viver com muito pouco. A gente aqui anseia, fica naquela loucura de querer mais, querer mais, querer mais, né? Isso é um defeito, né, da raça humana, entendeu? E ele descobriu por ele mesmo que o que é importante para ele de verdade, os filmes, aquela hora que ele fica ocioso, sem fazer nada, alegrias e tristezas que ele pode compartilhar com a família, com os amigos. Há uma boa mesa, né? Todos reunidos, comendo, felizes, é uma boa mesa. E não uma mesa cara. Então, quer dizer que todo o dinheiro do mundo, a luxúria, tudo aquilo que a gente tanto anseia, nem sempre vão trazer a verdadeira felicidade. Então, a gente precisa rever essa relação que a gente tem com o dinheiro. É isso que ele está falando aqui nesse texto, tá bom? Vamos lá, então, aqui o número 1, ó. No texto, o jornalista expõe a teoria de Armstrong, né, a respeito do quê? Do poder ilusório do dinheiro e apresenta contra-argumentos que contestam a tese do filósofo? Não, não tem contra-argumentos, não é um poder ilusório, não é isso que está falando lá. Letra B. Da nossa relação com o dinheiro e utiliza para fazer reflexões sobre sua vida pessoal. É exatamente isso aqui, é ou não é? Ele, inclusive, utiliza para fazer reflexões sobre a sua experiência pessoal. Aqui, ó, experiência pessoal, vida pessoal dele.
do uso do dinheiro, fazendo várias ressalvas e comenta suas dificuldades para administrar seus desejos? Não, não tem nada disso. De dinheiro e ostentação e reconhece que ainda desconhece o que quer da vida para sentir satisfeito. Não, ele no final deixa bem claro aquilo que deixa satisfeito, né? Que ele falou lá em cima, lembra? Que ele fala, o que ele diz mesmo? Que é a comida, né? Uma mesa, todo mundo se reunindo, os amigos, a família, isso é que deixa ele feliz, tá? Então aqui, ó, a nossa resposta certa aqui é a letra B, tá bom? Então a letra B é a nossa resposta certa. Vamos ver lá a número 2. De acordo com as informações do texto, é correto afirmar que letra A. O filósofo, em seu livro, orienta aqueles indivíduos que não sabem como gerenciar. Não, ele não é um gerenciador financeiro nem consultor financeiro, tá? O jornalista alega que, se nos questionarmos sobre quanto dinheiro precisamos para uma boa vida, sempre descobriremos que é bem menos do que esperávamos. Bom, não é bem isso que ele está dizendo lá, ele não está alertando para isso. Ele está mostrando a forma como as pessoas pensam, como elas sentem a vida, o que elas fazem em relação ao dinheiro. Armstrong associa a ideia de precisar a lidar com despesas financeiras incontornáveis e a ideia de querer atender a desejos e vontades. Olha só, ele associa a ideia de precisar lidar com as despesas financeiras, né, que são incontornáveis, né, que são infinitas, como ele diz lá, e a ideia de querer atender desejos e vontades. É bem isso que ele está falando lá, ó. Então, a nossa resposta aqui seria a letra C, tá? É isso aqui. Número 3. Assinar a alternativa em que o termo destacado pode ser substituído pelo termo entre parênteses sem alteração de sentido. Vamos ver aqui. Problemas são coisas reais, tangíveis, que dá para você medir, tá? E aqui, ó, e que também dá para você acessar. Imateriais é totalmente o contrário. Não, essa não é. Aqui, para enfrentar essas necessidades básicas e implacáveis. Implacável não tem nada a ver com causa, tá? Então, isso aqui está totalmente fora de questão. Armstrong não é nenhum puritano, um asceta, né? Nenhum asceta, nem um puritano. Olha, o asceta é aquela pessoa que é capaz de sacrificar. Ele deixa os prazeres da vida de lado, entendeu? Esse é o asceta. Ele é capaz de deixar os prazeres da vida de lado, se sacrificar em relação a isso, né? Para ter uma perfeição espiritual. Então, ele não é um asceta e também não é um puritano, tá? Então, puritano e moralista são a mesma coisa, tá ligado à moral, tá bom? Depois aqui, letra D. E quando temos a noção de que é tempo, ele coloca aqui limitado. Limitado é a mesma coisa que flexível? Não tem nada a ver, né? Limitado é uma coisa que tem um final. Então, é a letra C, tá bom? Vamos ver o número 4 agora. Vamos lá. O oitavo parágrafo. Oitavo parágrafo, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Oitavo parágrafo, ao declarar que suas loucuras são esporádicas, como tempestades tropicais, o jornalista está afirmando o quê? Está fazendo o quê? Uma comparação, uma oposição, um paralelo, um contraste. Olha, é uma comparação. Ele está comparando com as tempestades tropicais, que acontecem de vez em quando, então são eventuais, certo? É a número 4 é a letra A, tá bom? Eventual, né? E é uma comparação, com certeza é uma comparação. Número 5. Assinar a alternativa correta a respeito do sentido dos trechos do texto. Você tem problemas ou preocupações com o vil metal? Entende-se preocupações com o vil metal? Então, aqui, você tem problemas ou preocupações com o vil metal? Entende-se preocupações com vil metal? É precioso metal? Aqui, né? Eu li errado. Vil metal é precioso. Olha, vil não significa precioso. Vil significa que não tem valor, né? Ordinário, desclassificado. Isso é o significado da palavra vil, tá? Então, esse aqui não pode ser. E os desejos são infindos por definição. Infindos quer dizer que não acaba nunca, infinito. Entende-se por inesgotáveis? Sim, infindáveis e inesgotáveis, isso está certo.
Vamos ver aqui. Hoje cometo loucuras como qualquer pessoa racional. Entende-se como uma pessoa inconsequente? Não, inconsequente ele não pensa para fazer. O racional é justamente o contrário, ele é racional. Ele pensa muito antes de fazer. Ele usa o raciocínio lógico para poder resolver aquilo que ele precisa. Então, olha, aqui é a letra B mesmo, né? Vamos lá no número 6. Ele sobe um degrau para falar das preocupações com o dinheiro. Subir um degrau. O que significa isso, subir um degrau? Será que ele está subindo o degrau da escada? É isso? Não, gente, não é isso. É que ele vai além, né? Se subir um degrau, não está no sentido real do termo. Andar e subir a escada, não é isso. Ele vai além daquilo que está exposto ali, ó. Então, essas duas aqui estão erradas, porque ele falou que está no sentido próprio. Agora vamos ver as demais. Figurado significa que o filósofo critica severamente nossa dependência do dinheiro? Não, ele não está dizendo isso. Filósofo, o figurado, porque ele está significando que o filósofo vai além além das concepções tradicionais. Além daquilo que você. Vamos além daquilo que a gente está acostumado a pensar, né? O que leva a nossa condição a querer sempre mais e mais? É essa daqui, ó, tá? Letra D. Vamos ver esse outro aqui. O dinheiro é importante. Tão importante que. Olha, nem preciso olhar o resto. Se ele falou tão que, ele está falando de conjunção subordinada consecutiva. Consecutiva. Então, significa que esta oração aqui, ó, esta oração subordinada, ela passa a ideia de consequência, tá bom? Ó, assim como essa daqui, ó, tal que. A consecutiva, ela vai vir sempre assim, tal que, tanto que, tamanho que, tão que. Então, é tal, tão, tamanho e tanto. Acompanhando a conjunção que, tá? Conjunção integrante que. Então, essa daqui tá perfeitamente correta, ó. É essa, né? É igualzinha a que está escrito aqui em cima. É a letra D. Vamos lá para número 8. Considere a frase no sexto parágrafo. As nossas necessidades de dinheiro estão intimamente ligadas com o tipo de pessoa que queremos realmente ser. Estão intimamente ligadas. Em conformidade com a regência nominal estabelecida pela norma padrão, o trecho destacado pode ser substituído por estão intimamente ligadas, né? Esse intimamente ligadas quer dizer que é uma coisa compatível, inerente, inseparável, intrínseca. Intimamente é que está dentro do seu ser, então é intrínseca à pessoa. Ó, a resposta é essa daqui, número 8, letra A. Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui, ó, olhando aqui, eu já sei que é um exercício de pronome relativo, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele colocou aqui cujo livro significa que a palavra livro, ela tá aqui desse lado, ó. Então, vamos analisar, olha, pronome relativo. Olha, aqui desse lado tem o John Armstrong, que é uma pessoa. E do outro lado tem o livro, que é um substantivo. Então, quem estuda aqui com a gente sabe que como é que analisa o pronome relativo? Se do lado de cá tem uma pessoa, é porque eu vou usar a palavra quem. Se tem uma coisa, é porque eu vou usar a palavra que. Agora, se tem uma pessoa ou uma coisa desse lado e um substantivo do outro lado, ou seja, são dois substantivos, no meio deles vai a palavra cujo. É sempre assim. Só que além disso, a gente tem que observar o verbo, porque se o verbo puxar uma preposição, essa preposição vai ser colocada aqui diante da palavra cujo. Aqui eu tenho o é, e o é um verbo de ligação, ele não tem regência, portanto, ficaria somente cujo, ou seja, é a letra A, tá bom? Número 10, ó, pelo que tá grifado aí, é uma questão de verbos, né? Então, tem verbo ali, ó. O verbo haver foi empregado no futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo, para quem não sabe, começa com quando eu, ou então se eu. Quando eu comprar, se eu comprar, tá? Aqui o verbo haver. Quando eu houver, ou se eu houver, é assim.
tá bom? Então, vamos ver, a mesma situação ocorre com o verbo destacado. Então, vamos ver aqui. Se ele, olha, esse é o verbo conter. Se é o conter, tinha que estar se ele contiver. Tá errado, não é ele se conter. Se o escritor dizer, não, é disser. Se ele disser, se eu disser. Se o escritor disser, não é dizer. Ou quando ele disser. Então, tá vendo que ele pôs um se aqui, ó? É porque pode ser se ou quando, ó. No de baixo ele já pôs um quando, tá vendo? Quando ela predispuser. O verbo é predispor. Então, você vai olhar o verbo pôr. Então, é quando eu puser, quando ela puser. Então, predispuser. Essa aqui tá perfeita. É essa, tá? Agora, aqui embaixo. Quando o verbo manter, é quando eu mantiver, tá? Mantiver e não manter. Então, tá errado, né? Drasticamente errado isso daí. Número 11. Vamos lá para o número 11. Se são problemas, lamento, nada a fazer. A questão é mesmo matemática. Pode ser reescrita corretamente e sem alteração de sentido, da seguinte forma. Vamos ver. Se são problemas, então, ó, esse se, para quem não sabe, indica uma condição. Portanto, isso aqui é uma oração subordinada adverbial condicional, isso aqui é uma conjunção adverbial condicional. Então, para que tenha o mesmo sentido, a conjunção também tem que ser adverbial condicional, ou seja, essa daqui tá fora porque ela é concessiva. Então, a condicional tá aqui, ó. Tá? É o caso. Condicional é caso, é se, caso, desde que e sem que. São essas aí, tá bom? Então, aqui vamos ver. Caso sejam problemas. Olha, vamos entender isso aqui. O verbo aqui sejam, que verbo que é? É o verbo ser, tá? Se eu coloco caso, é porque é uma hipótese. E se é uma hipótese, o verbo está no subjuntivo. Então, vamos ver. Se for no presente, que eu, no presente do subjuntivo, fica assim: que eu seja, espero que eu seja um professor, espero que eu seja um cabo, né, daqui um determinado tempo. Então, ó, que eu seja, é um desejo, é uma hipótese, por isso que tem esse caso aqui. Tá? Então, é uma condição, vai depender de algumas coisas, não sei, talvez aconteça, talvez não, tá bom? Então, aqui, ó, o correto é colocar que eu seja, que eles sejam, e não, ó, caso são. Tá vendo, ó? Que eu são, de jeito nenhum. É que eu seja, que eles sejam. Os problemas sejam. Então, essa daqui é a correta. Quer dizer, eu tenho que conhecer a conjunção, saber que indica uma hipótese, saber que o verbo está no futuro, no presente do subjuntivo, como é que conjuga o verbo, para poder decidir qual alternativa eu vou colocar, tá bom? Número 12. Vamos lá. Aqui tem lá, muitas pessoas têm de pagar aluguel e religiosamente pagam esse aluguel. E aqui embaixo compram uma casa. O que ele está querendo? Está querendo que você atendendo ao pronome e à colocação, tal, dentro da norma padrão, qual que está certo? Vamos ver aqui, ó. Então, a gente vai substituir. Então, olha só, tá escrito, então, pagam, né? E ele colocou aqui esse aluguel. Quer dizer que ele está substituindo o aluguel pelo pronome que ele colocou aqui. Primeira coisa que você tem que saber, a regência. Regência, você vai determinar se o verbo é VTD, VTI, vai conversar com ele, vai perguntar, ver se tem uma preposição. Quem paga, paga o quê? Ele é um VTD, portanto, ele não aceita regência. Não tem preposição, não tem de, não tem por, não tem nada. Significa que esse aluguel é objeto direto. E se ele é objeto direto, ele só pode ser substituído pelo o, pelo a, o lo, o lá, o no e o na. São essas as opções que eu tenho, tá? Então, olha, essa daqui, ó, já tá fora. Nem pensa nessa, já tá fora. Porque isso aqui é um objeto direto, tá bom? Agora vamos analisar. O verbo termina em M de macaco. Se ele termina em M de macaco, eu posso escrever pagam no. Porque para colocar o no e o na, o verbo tem que terminar em M, ão e oem. São esses aqui, tá? E para terminar e colocar lo e lá, você tem que colocar o verbo com a terminação R, S e Z. Então tem que saber isso aí.
Tá bom, então já sei que aqui poderia ser pagam no, certo? Poderia ser essa daqui, ó, tá? Agora vamos analisar esse. Comprar. Quem compra, compra o quê? É um VTD. Então, uma casa é objeto direto. Jamais poderia ser o lhe. Jamais. Tá bom? Então, aqui, vamos fazer a colocação certinha. Você vai comprar, ó, você tira o R, vai ficar comprar, tracinho, lá. O lá é a casa, certo? Então, aqui, ó, esta e essa estariam corretas, certo? Essa daqui tá errada por causa do lhe. Agora, olha aqui, ó. Por que que eu coloquei o pagam e não coloquei pagam no? Se pagam no, está perfeito, está correto. Por quê? Porque eu tenho que considerar a colocação. Então, aqui, ó, eu tenho religiosamente. E religiosamente, para quem não sabe, tudo que termina em mente é advérbio. E advérbio é uma palavra atrativa. Ela faz próclise. Puxa o pronome para próximo dela. Então, aqui, em vez de colocar pagam no, eu vou colocar religiosamente o pagam, porque o é o aluguel. Eu só colocaria no se ele viesse após o verbo pagar, porque daí eu tenho que considerar o final do verbo, que é o M. Então, a resposta certa aqui da nossa questão é a letra B de barriga. Certo? Então, gente, ó, eu gosto de explicar porque o aluno não basta você ir lá e buf, meter um X, não é assim que faz. Você tem que analisar. Não, essa não é por causa disso. Não, essa daqui pode ser por causa disso. Então, o aluno tem que sair de lá. Não, eu destrocei a prova, eu sabia mesmo, eu entendo a matéria. É assim que tem que ser, entendeu? Vamos lá. Vamos descer aqui e pegar o próximo texto. Beijos nunca mais. Ouço dizer que por causa da Covid os beijos foram banidos do cinema. Por mais longa a quarentena, antes das filmagens, não se pode arriscar a saúde dos atores, a não ser que eles se beijem de máscara. Mas talvez nem tudo esteja perdido. Muitos filmes do passado souberam transmitir intenso romantismo ou sensualidade sem recorrer ao beijo. Dúvida, eis alguns. Daí ele fala da estranha passageira, né? Tem ali os atores. Ele tira 2 cigarros, coloca-os na boca, acende ambos e passa um deles para a Beth. Um beijo seria mais explícito. Em Férias de Amor, de Joshua Longan e tal, fazem uma das maiores danças da história sem se tocarem. Poucas vezes o cinema foi tão romântico, né? A coreografia dizia tudo, quer dizer que não precisava do beijo, né? Para dizer alguma coisa. Dama e Vagabundo também, desenho de Walt Disney. Os dois cães comem no mesmo prato, vocês devem lembrar disso aqui, né? Eles estão lá comendo macarrãozinho, e daí eles puxam o fiozinho e o focinho deles se encostam, né? Eles dão aquele beijinho. E eu poderia citar 3 das histórias mais românticas de todos os tempos, em que o herói não chega nem perto de beijar a heroína, como o Corcunda de Notre Dame, né, que se apaixona e ele é totalmente romântico, né, e cuidadoso, mas nunca chegou a beijar a sua amada, né, a Esmeralda. E o Fantasma da Ópera também, né, com ou sem máscara, aquele monstro sem nariz era imbeijável. E claro, King Kong, em que suas inúmeras versões, o galã, né, tragicamente apaixonado, nunca pôde sequer aproximar seus grandes lábios gigantes, né, da mocinha. Mas ele tratava ela com carinho e com amor, então sabia que tinha um amor ali, né? Então, assim, nem sempre é necessário você beijar para você demonstrar o amor. É isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Vamos ver aqui o 13. Para o autor do texto, cenas cinematográficas sensuais e românticas, vamos ver o que ele acha. Tornam-se perfeitas e insubstituíveis quando gestos amorosos das personagens são explícitos? Não. Ele acabou de dizer que não precisa demonstrar com beijos e abraços e toques para você mostrar que gosta da pessoa, né? Demonstrar o romantismo. Divertem menos os espectadores quando os personagens são animais? Não, não tem nada disso. Ocorre nos filmes e animações, independentemente da presença de beijos, é esse aqui, né? Foi exatamente isso que ele disse aí no exercício, no nosso texto. 14, vamos lá. Considere os trechos do texto. A coreografia dizia tudo. O herói não chega nem perto, né, de beijar a heroína. Nunca pôde sequer aproximar seus grandes lábios.
Tá, vamos ver aqui. Esse tudo, ele passa a ideia de causa? Gente, jamais tudo vai passar a ideia de causa, tá? Então, ó, tudo, olha, foi tudo o que aconteceu. Quer dizer, de um modo geral, eu tô pegando todas as coisas possíveis. Ou seja, ó, eu nem olharia isso aqui, ó, porque isso aqui não tem sentido. Ó, o tudo é abrangente. Tudo, abrange tudo, né? Todas as proximidades. Ó, nem perto de beijar, quer dizer, eu não beijei, né? Não cheguei a beijar a heroína. Então, mas eu cheguei nem perto, ó, quer dizer, muito perto. Nem muito perto de beijar a heroína. Então, aqui é por isso que ele tá falando que é intensidade. Então, ó, nunca pôde sequer aproximar seus. Isso aqui é restrição. Então, gente, ó, tem algumas coisas que vocês têm que estudar, né, as palavras e as preposições e entender o que elas significam. Então, tem vários assuntos que a gente tem que estudar para você chegar nesse nível de falar isso é uma restrição, isso é uma intensidade. Você tem que entender o sentido que ele pode ser aplicado, e pode ser aplicado em vários sentidos, tá? Mas por aqui, ó, vamos supor que você não soubesse nada. Olha, a abrangência da palavra tudo já poderia te ajudar a resolver o exercício. Porque aqui, ó, a resposta certa é essa aqui, ó. É a letra D, tá? Vamos ver esse aqui. O que é esse? Assinale a alternativa em que o trecho reescrito com uma nova pontuação preserva o sentido do original. Eis alguns. Olha, isso aqui é impossível. Eis alguns, eu terei que colocar 2 pontos, porque eu vou dizer quais são eles. Isso aqui tá errado. Um beijo seria mais explícito. Não, isso aqui é uma afirmação e não uma exclamação. Então não daria para ser dessa forma. Depois, aí, a coreografia dizia tudo. Eu poderia citar 3 das histórias mais românticas e colocar um ponto final? Não. 3 das histórias mais românticas, 2 pontos. Não, isso aqui tá errado. A coreografia dizia tudo. Esse tudo dá ideia de continuação. Então, ela dizia tudo, né? E aí eu fico esperando, vem mais alguma coisa. A reticências é para isso. É continuidade de pensamento. Continua ali a historinha. Vem mais alguma coisa, é só você esperar. Então, o certo é essa daqui, ó. É a única que cabe aqui, pelo menos, né? Vamos ver esse outro aqui. Tem um talvez e um nunca. Isso aqui, sem olhar, já sei que isso aqui é advérbio, né? Vamos lá. Mas talvez nem tudo esteja perdido e o galã, tragicamente apaixonado, nunca pôde sequer aproximar os grandes lábios, tá? Os advérbios, ó, tá escrito aqui, destacados apresentam respectivamente a circunstância de advérbio indica a circunstância de tempo, modo, conformidade, direção, meio, instrumento, tem mais de 50, né? Para você se divertir. Talvez é dúvida, tá? Então, talvez é dúvida. Então, isso aqui já tá fora. Então, você pode olhar esse e esse. Talvez é dúvida. E o nunca, ele pode indicar tempo ou negação. Então, ó, aqui eu tenho o tempo, tá vendo? Afirmação, nem pensar. Então, a resposta é essa daqui. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Então, sem alteração, esses termos aqui, né, podendo ser substituídos respectivamente por dúvida, ó, provavelmente é dúvida, né? E tempo, jamais. Gente, o nunca sempre pode ser substituído pelo jamais. A resposta é essa aqui, ó. A gente fala muito disso aqui na minha primeira aula, quando eu falo sobre advérbio, eu explico bem isso aqui. E parece até que eu tô vendo aqui uma aula minha com esse exercício. Vamos lá para 17 agora, né? A questão 17, deixa eu pegar aqui a canetinha. Vamos lá. Então, as preposições destacadas indicam posse, pertencimento. Posse, vamos ver. Por mais longa a quarentena, mais longa indica distância, né? Por aqui, seus focinhos se unem por um fio. Por um fio é o modo como eles se unem. Não se pode arriscar a saúde dos atores. Aqui sim, ó, a saúde é deles, então é posse. Esse sim, posso considerar. Deixa eu ver embaixo. Esmeralda sem beijo. Sem, o sem indica falta, tá? Então, esse aqui não é o caso. Coloca, coloca-os na boca, é lugar. Bom, não são essas aqui então, né? É a letra B realmente, tá bom? Vamos descer aqui. 18. Muitos filmes do passado souberam transmitir intenso romantismo. O termo intenso
Intenso exerce a função de, vamos ver, ó. Intenso romantismo. Bom, romantismo é a palavra ao qual o intenso está ligado. Romantismo é um substantivo, né? Quem estuda aqui sabe que tudo que está ligado ao substantivo é adjetivo. Então, intenso é qualidade do romantismo. Vamos ver aqui embaixo. Ele é, então, um adjetivo? Não é substantivo, pode se livrar dessa daqui. Ele é um adjetivo. Adjetivo, a exemplo do termo destacado em fazem uma das maiores danças. Ó, dança é substantivo, maior qualidade da dança, certo? Essa aqui, vamos ver a outra. Adjetivo, a exemplo do termo destacado em sem correr ao beijo. Beijo não, beijo é substantivo. Como que ele fala que é um adjetivo se ele grifa um substantivo? Tá errado. Então, essa tá errada, errada, errada. Então, a letra certa é a letra A. Vamos ver essa. O galã tragicamente apaixonado nunca pôde sequer aproximar. Nunca pôde. O termo destacado faz assim, acento diferencial. Sabe o que é isso, gente? O acento diferencial ele era usado antes do novo acordo ortográfico, ele era usado para diferenciar algumas palavras. Por exemplo, essa daqui, ó. Esse para era verbo. E aqui, vou para casa, preposição. Ó, vou pelo bosque, é preposição. Eu pelo a galinha, tiro a pena dela, ó, é o verbo pelar. E se eu colocasse assim, ó, vou pelo, tá vendo aqui, ó, vou pelo não. Peguei o pelo, ou penteei o pelo, esse pelo é cabelo. Então, esse é cabelo, esse é o verbo pelar e essa é a preposição, tá vendo? A única coisa que diferencia é o acento. Então, era chamado de acento diferencial, tá? Tinham vários. Então, todos foram cortados, exceto o verbo poder e o verbo pôr. Então, aqui, ó, deixa eu marcar aqui para vocês. Sobrou somente o verbo pôr. Quando for verbo, a gente coloca o acento. E quando é preposição, a gente não coloca. E o verbo poder, né? Se você colocar no passado, ó, fica pôde. E no presente fica pode, tá? Então, é esse aqui, ó. Tá bom? Então, olha, qual que é, né? Que vamos ler aqui, ó. A mesma situação ocorre em qual alternativa? Nessa daqui, né? Que essas aqui estão fora. Não tem mais o acento diferencial. Só o por que tem o acento diferencial, tá? Vamos lá. Assinale a alternativa que está em conformidade com a concordância verbal e nominal. Concordância verbal, sujeito concorda com o verbo. Concordância nominal, substantivo concorda com o adjetivo. Adjetivo concorda com o substantivo. Vamos ver. As aventuras e o amor impossível. Adjetivo após dois substantivos pode concordar com o mais próximo ou pode ficar no plural. Aventuras e amor impossíveis. Ele colocou amor impossível. Por enquanto aqui tá certo. Entre King Kong e a mocinha permaneceu, tá errado. Aventura e amor permaneceram inalteráveis. Tá tudo errado aqui. Então essa aqui já era. Desde que as histórias sejam envolventes e bem dirigidas, não importam a ausência. Não. Não importa a ausência. Tá errado, tá? Tá errado. Vencido? Não. Vencida a pandemia. A pandemia foi vencida. Tá errado. Pensando na atividade dos estúdios cinematográficos, vieram à mente do cronista filmes românticos. Ó, filmes românticos vieram, que se tornaram clássicos. Filmes românticos tornaram-se clássicos. Essa daqui. Então, a letra D tá perfeita, certo? É a letra D. Bom, acabou o português, então. Agora vamos para a lógica. Vamos lá. Agora é o exercício 21. Então, a afirmação que corresponde à negação lógica. Então, a afirmação que corresponde à negação lógica disso aqui, vamos ver. O importante no trabalho é ser perseverante e não desistir. Então, isso aqui é uma proposição composta, ligada pelo conectivo e. Então, você tem que saber que para colocar o conectivo e, né, na negativa, o que a gente faz? A gente nega a primeira, nega a segunda e coloca o ou. Portanto, essas duas aqui, ó, estão fora, certo?
Então, o importante no trabalho é ser perseverante? O importante no trabalho é não ser perseverante ou não desistir? Desistir. É essa. Pronto. Tá? Já achei. Então, inverte a primeira, inverte a segunda e põe o ou. Aqui agora, 25. Esse aqui o que que é? É sequência, repetição, né? Esse aqui é assim, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Essa figura tá para cima, para cá, para cá, para cá, para cá. Ó, tá vendo aqui, ó? São 5 figuras que se repetem, ó. Aqui vai começar de novo a repetição, tá vendo? Então, ele quer saber essa e essa, em que posição que elas estão. Como que é isso aqui, gente? Vamos supor, se eu quisesse a posição 97, eu faria 97 dividido por 5, ó. 1 vezes 5, 5, sobra 4. 9 vezes 5, 45, sobram 2. Então, aqui tá vendo o resto? A posição 97 estaria a figura número 2, seria essa daqui, tá? Então, eu quero saber em que posição estão essas figuras aqui. Então, a gente vai olhar as alternativas que ele colocou e a gente vai tentar identificar se realmente é essa figura ou não. Vamos pegar aqui, ó, a primeira. Vou fazer aqui em cima, ó. 42, tá vendo aqui, ó? 42 dividido por 5. Vamos ver quanto dá. 8 vezes 5, 40, sobra 2. Então, ó, essa figura seria a segunda posição. Vê se é isso mesmo. Não, não é. Então, essa aqui tá fora. Vamos pegar agora 15 dividido por 5. Quanto dá? Dá 3 e sobra 0. E agora, professora, sobrou 0. Sobrou 0 é porque é a última figura, ó. Então, ó, deu 0 é porque eu pego a última figura. Ah, essa é a última. Então, ó, pode ser essa aqui? Pode ser. Agora, vamos ver o 62 aqui, ó. Se é isso mesmo, 62 dividido por 5. 1 vezes 5, 5. Para 6, 1. 2 vezes 5, 10. Sobra 2. Então, ó, segunda figura. Essa é a segunda figura, vê? Sim, é a segunda figura, perfeito. Agora, a gente tem que ver o 7 aqui, ó. A sétima, 7 dividido por 5. 1 vezes 5, 5, 6, 7. Vamos ver, essa é a segunda figura? Não, é a terceira, então essa aqui tá fora. Entenderam? Vamos pegar agora essa aqui, ó. Décima. 10 dividido por 5 dá 2, sobra 0. Tá certo? Essa aqui é a última figura, ó. Perfeito, pode ser essa aqui. Vamos ver o 54 agora. 54 dividido por 5, 1 vezes 5, 5. Ó, dá 0, baixa o 4, não dá, coloca um 0 aqui, sobrou 4. 4, 1, 2, 3, 4. Essa aqui? Não, já tá fora essa também. Então, vamos pegar, deve ser a última. 25 dividido por 5 dá 5, ó, sobra 0, tá. Essa aqui é a última, ó, tá certo aqui. Agora, aqui é 47. 47 dividido por 5, vai dar 9 vezes 5, 45, sobra 2, é a segunda figura. 1, 2 é a segunda mesmo, ó. Essa daqui, né, é a quinta figura. E aqui, vamos ver, esse daqui, ó. 74 dividido por 5. 1 vezes 5, 5, 6, 7. 4 vezes 5, 20, sobra 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Quarta figura. Beleza, achei essa aqui. Tá vendo? Tive que fazer uma por uma para ter certeza de qual figura que era. Vamos lá para essa daqui. Deixa eu apagar aqui, tem um risquinho. Vamos lá, então. Opa, pulou aqui, mas a gente volta lá. Vamos lá no raciocínio lógico. Então, tá. A gente estava aqui na número 3. Em uma empresa, alguns funcionários são capacitados para exercer mais de uma função. Sabe-se que todos os administradores são financistas, os contadores são financistas, há administradores que são. Ah, tá. Ele quer que você represente isso no diagrama de Venn, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Então, ele não quer que você dê uma conclusão, que você represente somente. Vamos ver. Todos os administradores são financistas. Todos administradores são financistas significa que o administrador está dentro do financista. Aqui, ó. O administrador tá aqui, ó. Todo administrador pertence ao grupo dos financistas. Ó, a recíproca não é verdadeira, tá? Então, nem todos os financistas são administradores. Alguns contadores são financistas. Então, financista tá aqui, eu posso fazer assim, ó. Alguns contadores são financistas, ó. Alguns é aqui, tá? Há administradores que também são contadores. O administrador tá aqui, né? Então, você tem que puxar aqui, ó. Assim, para lá. Porque daí você vai ter alguns contadores são financistas,
né? Que é esse espaço aqui. E também vai ter alguns contadores que são administradores, que tá chegando ali no administrador. Então, vamos ver aqui. Ó, é a letra D. D de dado é a nossa resposta, tá bom? Vamos lá para esse aqui. Esse aqui é um exercício de diagrama lógico, teoria dos conjuntos, né? Ele não deu trabalho nenhum para o aluno, ele já montou tudo aqui certinho, né? Esse X aqui representa o elemento que gosta dos três. Então, aqui, o que a gente tem que fazer? Vamos ver, não sei. Sabendo que o total desses profissionais é 34, o número de pessoas que podem exercer a função de mecânico é esse aqui, né? Então, seria toda essa bolinha. Para você saber o mecânico, você tem que saber o valor do X, tá? Então, para isso que nós vamos fazer? Nós vamos somar todos os números que tem aqui, ó. Vamos lá, 7 mais 7, 14, 14 com 4, 18, 18... somei aqui, né? 7 com 7, 14. 14 com 4, 18. 19, 20. 20, 28. Ó, deu 28. Então, eu somei todos esses números aqui, ó. 28. Daí ele falou que o total é 34. Então, nós vamos fazer 28 tira 34. Dá 6. É isso mesmo, né? Dá 6. Então, o X é 6. Pega o total, tira todos os números que estão dentro da bolinha, sobra 6. Então, aqui é 6. Agora, a gente soma aqui tudo, ó, para ver quanto vai dar. Ó, se você colocar o 6 aqui, ó, 6 com 4 dá 10, e mais 9, 19. Pronto. Letra A. Fácil, né? Tem que fazer absolutamente nada. Só fazer a continha de mais e menos. Vamos ver esse aqui. Que eu não vi esse aqui ainda. Vamos ver o que ele vai falar. O A está na posição 23. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. O A está na posição 23. Vou marcar aqui, ó. O A está no 23. O B está na posição 18. B está na posição 18. E o C na posição 25. Ó, já marquei, tá? A partir desse momento, o C ganhou 9 posições. Quando ele ganha 9 posições, é porque ele vai para frente. Então, ele está na frente. Então, ele estava lá na 25. Então, a gente vai pegar o 25. É isso mesmo? Vamos ver aqui de novo. A partir desse momento, o C ganhou 9. Então, o C é esse aqui. Então, é menos 25. Ó, então, esse aqui passa para a posição 16. Certo? Vamos continuar lendo. Em seguida, o amigo A ganhou 6 posições. Então, vamos fazer 23, tira 6. Ó, esse aqui tá na posição 17 e esse é 16. E o B perdeu 2. Ó, se ele perdeu 2, ele fica para trás. Então, 18, 19 e 20. Então, ele tá na 20ª. Então, quem tá na frente? O C, depois o A e depois o B. C, A, B. Ó, esse aqui. Pronto. Só isso, gente. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Considere como verdade cada uma das afirmações. Se o show, ou desculpe, se chover, né, no dia do show, então o show será adiado. Esse exercício é de lógica dos relacionamentos, né? Lógica argumentativa dos relacionamentos. É aquele que vem com várias historinhas e no final ele dá uma verdade, ó, que é isso aqui. Então, ó, se o show for adiado, então eu fiquei de folga. Se ficar de folga, passo o dia com a minha família. Então, choveu no dia do show. Essa daqui, ó, é uma verdade. Choveu. Você vai voltar e procurar ver onde é que está escrito choveu. Choveu no dia do show, o que que aconteceu? O show foi adiado. Se o show foi adiado, o que aconteceu? Fiquei de folga. E se eu fiquei de folga, o que aconteceu? Passei o dia com a família. Tá vendo isso que eu grifei aqui, ó? São as verdades. Agora, a gente vai olhar as alternativas, ó. O show foi adiado? Vê. Show foi adiado. Verdade. Mas, sabe o que é o mas? O mas é o e. Não fiquei de folga. Fiquei de folga. Esse aqui é falso. Toda vez que tem um verdadeiro e um falso com um e, fica falso. Porque assim, ó, quando tem um e para ser verdade, as duas têm que ser verdadeiras. Vamos ver embaixo. O show não foi adiado. É falso, ele foi adiado, tá? Porque a chuva foi fraca? Não. Ele mudou tudo, não tem nada a ver com o que está escrito em cima, né? Tá fora. Fiquei de folga. Fiquei de folga,
Tá certo, verdade. O mas é o e. Não fiquei com a minha família. Não, passei com a minha família, ó. É falso. Então aqui vai dar falso. Vamos ver esse aqui. Fiquei de folga, verdade. E passei o dia com a família, verdade. Verdade, verdade, vai dar verdade. Letra D, tá bom? Tá, agora vamos analisar esse aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Olha lá. Vamos ler o que tá escrito aqui. Deixa eu pegar uma canetinha. Então tá escrito assim: todos os desatentos correm perigo ao atravessar a rua. Tá. Alguns desatentos são atropelados. Olha, gente, isso aqui é matéria de silogismo lógico, tá? Silogismo categórico. Então, é assim. Então, eu não vou olhar aqui, depois a gente vê. Ele está perguntando a conclusão. Se ele quer a conclusão, gente, tem que analisar assim, ó. Todos é universal e é afirmativo. Algum é particular e é afirmativo. Então, assim, qual seria a resposta? A resposta seria alguns, ou apenas um, né? Somente um, ou existe alguém? Tá, outra coisa. Todos desatentos. Desatentos é a palavra que se repete, é o termo médio. Ele não pode aparecer na resposta, tá? Ele não pode aparecer. Daí, correm perigo ao atravessar a rua. O que sobrou? Sobrou alguns, né, que são atropelados, correm perigo ao atravessar a rua. Então, alguns atropelados correm perigo ao atravessar a rua. Então, assim, ficou meio sem sentido, mas a resposta teria que ser dada dessa forma, porque isso aqui é um silogismo categórico. Se você olhar aqui, você não vai ver a resposta. Não tem a resposta, tá? Para mim, na minha concepção, esse exercício aqui tá mal feito, tinha que ser cancelado. O que pode ser feito aqui, né? Eu posso fazer aqui, ó, o desenho. Vamos ver aqui, ó. Todos os desatentos correm perigo de atravessar a rua. Então, ó, corre perigo, ó. O desatento faz parte do grupo que corre perigo. Então, todos os desatentos correm perigo. Então, quer dizer que os desatentos estão dentro do grupo corre perigo. Alguns desatentos são atropelados. Então, vou colocar o atropelado aqui fora, ó. Desatentos são atropelados. Então, ó, desatento, opa, atropelado, né? Coloquei errado aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Alguns desatentos podem ser atropelados. Então, aqui vamos colocar o grupo dos atropelados, ó. Atropelados é esse, tá? Como ele falou que alguns desatentos, então eu vou pegar a bolinha e chegar até os desatentos, tá vendo, ó? Para fazer essa intersecção. Tá, eu fiz as bolinhas. Agora, o que que você pode ver? Vamos ver se tem alguma resposta aqui, ó. Todos os atropelados são desatentos, ó. Atropelado, desatento? Não, todos não. Alguns desatentos não são atropelados, ó. Desatentos, tá aqui, tá vendo? Nem todos são atropelados, ó. Poderia ser essa. Nenhum atento corre perigo ao atravessar a rua. Olha, todo mundo que é desatento, o atento eu não sei, tá? Eu sei do desatento, então não posso pegar essa aqui. Os atropelados não correm perigo ao atravessar a rua. Ó, atropelado não corre perigo? Ó, alguns correm aqui, tá vendo? Então, ó, seria essa aqui. Mas, gente, se ele coloca ali um silogismo categórico, né? Ele teria que usar a técnica do silogismo categórico e dar a resposta de alguns, né? Aí teria que ter uma lógica. Atropelados não correm perigo na rua. Ele usou aí o diagrama. Então, é assim, olha, tem um duplo sentido, né? Vale aí pensar se vocês vão entrar com um recurso ou não, porque poderia pensar de uma forma, pelo silogismo, utilizando a regra, por que que eles não fizeram assim, não deu certo. Agora jogaram aí o diagrama de Venn e dá uma outra resposta qualquer aí. Então, sei lá, né? Vale pensar aí se vai entrar com recurso ou não, tá bom? Porque aqui dá duplo entendimento, tá? E assim a gente finalizou a prova, né? Tá bom, então, olha, se precisarem tirar alguma dúvida com a gente aqui no CR Cursos comigo, pode entrar em contato direto com a escola, tá bom? Ou entrar pelo nosso Instagram, a gente fica à disposição, tá bom? Então, até a próxima e uma boa sorte para todos vocês.